Deus abençoe cada um de vocês. E aí, como vocês estão? Tudo bem? Quanto tempo, né? Maravilha. Mais um dia. Deus nos dá o privilégio de estarmos aqui, né? Na casa dele e podermos louvar a ele, poder agradecer tudo que ele tem feito. Amém, crianças? Quem está feliz está aqui na casa do Senhor? E vocês estão muito quietinhos, estão muito devagar, hein? Quem está feliz está aqui na casa do Senhor? Amém. Isso. Vamos fazer oração. Um menino e uma menina aqui para fazer oração. Vem cá, irmã Gessé. Fazer uma oração para nós darmos início. Ora. Senhor Jesus, muito obrigado, ó Deus, por mais essa oportunidade de nós estarmos aqui na Tua casa e que o Senhor possa abençoar, Senhor, que esse dia possa ser uma maravilha, ó Deus, para os Teus filhos. Abençoa, Senhor, a Santa Ceia hoje, a escolinha, a escola dominical e o que vem, ó Deus, para o Teu povo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Senhor Jesus, muito obrigado por mais um dia que o Senhor nos deu. Obrigado pelo alimento de cada dia. Obrigado, Senhor, por mais um culto. Obrigado pela família do pastor. Cuide do pastor e de sua família. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe todos vocês. Obrigado. Vamos ler a Bíblia para nós iniciar. Vamos ler lá em Provérbios, capítulo 2. A gente vai ler do 1 ao 6. Provérbios, capítulo 2, do 1 ao 6. Vamos nos colocar em pé, reverência à palavra. Quem não conseguiu achar ainda, pede ajuda para o coleguinha do lado, para o amiguinho. Todos acharam? Vamos ler? Filho meu, aceite as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria, e inclinares o teu coração ao entendimento. Se clamares por conhecimento e por inteligência, alcançares a tua voz. Se como a prata a buscares, e como o tesouro escondido a procurares, então entenderás o temor do Senhor, e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria, a sua boca é quem vê o conhecimento e o entendimento. Amém, crianças? Então, aqui no Provérbios 2 aqui, se você clamar sabedoria, clamar entendimento, né? Deus, sempre a gente clamando a Deus, tudo que a gente for fazer, né? Tudo que a gente for executar, a gente pede a Deus sabedoria, entendimento, para a gente fazer o certo, né? Fazer o correto, para a gente sempre estar correto com Deus, né? Se a gente errar, a gente voltar atrás e consertar, não é? E sempre estar pedindo sabedoria e que Deus ajude cada um de nós. Amém, crianças? Vamos cantar um corinho para a gente dar continuidade. Desse cenário aqui, quem trouxe esse cenário aqui? De vocês? É o número 42. Vocês conhecem ele? É Sansão. Sansão era um menino nazireu. Quem lembra dele? A gente fica muito tempo sem cantar e esquece, né? Vamos cantar ele? Irmão João, ajuda nós. Você lembra dele?
Tá, então vamos lá, vamos cantar então. São era o menino Nazireu. Mais forte, crianças, vamos cantar com vigor. Vai lembrar a Israel das mãos dos filisteus. O menino ficou grande, o Senhor abençoou e vivia dirigido pelo Espírito Senhor. As mãos desarmadas e também matou 1000 homens com uma queixada e com 300 raposas fez uma grande queimada e as portas da cidade carregou de madrugada. O segredo do poder estava no cabelo, mas por causa de Dalila ele perdeu o zelo e acabou revelando o segredo do Senhor. E seus olhos lhe custou, sem os olhos e o cabelo e ainda amarrado, trabalhava como escravo e era torturado. E um dia ele sentiu seus cabelos a crescer, percebeu que sua fé estava a reviver. Esqueceram? Aí a gente deixa de cantar e esquece, né? É assim mesmo, tá vendo? Por isso que a gente não pode deixar de cantar os hinos, né? Alguém trouxe algum hino da semana passada que queria cantar? Alguém tem algum hino? Se tiver, pode vir aqui já cantar. O irmão Davi vai cantar? Vamos ouvir, então. Vamos cantar qual que é o hino? Oliveira Verdadeira. Oliveira Verdadeira. Então canta. Era uma oliveira E um ramo quebrado e um zambujeiro ali foi enxertado. Essa oliveira é o meu Jesus, foi nele enxertado. Hoje tenho luz, oliveira verdadeira, Jesus Cristo é, nele fui enxertado.
Cristo é oliveira, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Zambujeiro bravo, não dá frutos bons. Assim era eu no meu oração, mas porém um dia tudo transformou. Eu fui enxertado no meu Salvador, oliveira verdadeira, Jesus Cristo é. Nele fui enxertado através da fé. Posso eu dar frutos, enxertado assim. Cristo é oliveira, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Cristo é oliveira, nele sou feliz, nele estou ligado, no tronco e na raiz, ligado na oliveira, de todo coração. Posso eu dar frutos e dar frutos bons, oliveira verdadeira, Jesus Cristo é. Nele fui enxertado através da fé. Posso eu dar frutos, enxertado assim. Cristo é oliveira, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Amém. Deus abençoe, irmãozinho Davi. Mais alguém? As meninas trouxe? Tem? Não? Ninguém? Vamos ver a participação da irmã Loice. Se estiver pronto aí, pode soltar. Seguindo a Jesus, passo a passo estou, em cada momento, muito feliz sou. Eu deixo o futuro pra Ele cuidar, pois quero só hoje passo andar. Esse é o caminho, fazem-me guiar nas sombras de Cristo. Não temo andar, momentos e horas não vejo passar, pois quero só hoje passo andar, pois quero só hoje passo andar. Amém. Deus abençoe, irmã Lois, todos vocês aí, irmão João Lucas. Deus abençoe cada um de vocês. As participações, quem vai participar pode vir aqui à frente, as meninas também, pode vir aqui. Irmão Davi. O que você vai fazer, irmão Davi? Vai ler a mensagem? Então fala. Eu vou ler a mensagem do irmão Rombrana, a mensagem da graça. Parágrafo 84. A graça de Deus veio no tempo de Noé. Noé, somente o homem simples
ele e sua família, mas porque Noé temia a Deus, ele cria em Deus. Você não pode temer a Deus sem crer nele. Como pode você ter algo se você não crê naquilo? Você tem que temer a Deus, Salomão disse. O temor de Deus é o princípio da sabedoria. Agora, simplesmente por temer a Deus, você estará começando a ter sabedoria. O temor de Deus é o temor de Deus. É o temor a Deus. Por Noé temia ao Senhor. Ele cria no Senhor. E é isto que Deus honra. É a sua fé nele. Isto é correto? Isto é correto. Então, quando o temor de Deus veio sobre Noé, Deus o chamou pela graça e salvou a ele e a sua casa. Por causa da graça, isso foi feito, não porque Noé era um grande homem, mais elegante que os outros, não porque Noé ia a melhor igreja que havia no país, não porque ele pertencia ao melhor, falando em organização, não porque ele podia se vestir melhor, não porque ele tinha mais dinheiro, não porque ele era alguma pessoa especial, mas por causa da graça de Deus. Deus salvou Noé. A graça salvou Noé. Não suas obras, mas sua graça. E também salvou sua família. Amém. Amém. Deus abençoe o irmão Davi. É pela graça, né? Todos nós somos salvos pela graça, né? Não é porque a gente é bonito, a gente é feio, ou a gente tem dinheiro, a gente não tem. Deus nos salvou, nos escolheu pela graça, né? É a graça, como o irmão Davi acabou de ler, Noé foi escolhido pela graça. Sansão foi escolhido pela graça, né? Então, a gente tem, como foi lido também, tem que ter temor, né? A Deus. Tudo que nós formos fazer, a gente tem que lembrar. Deus agrada disso? O que a gente for fazer, a gente tem que primeiro se perguntar, né? Será que eu estou agradando a Deus? Será que isso é certo? Tudo que a gente for fazer, a gente tem que fazer essa pergunta. E sempre agradecer, né? Sempre estar agradecido a Deus, por Deus nos dar graça, pela graça, né? De Deus ter alcançado a cada um de nós. Então, vocês que estão crescendo, estão tendo uma idade, entrando para a idade de jovem, né? Adolescência para jovem. Então, vocês nunca se esqueçam disso. Foi a graça, não foi porque a gente é isso ou aquilo, mas pela graça que Deus nos escolheu. Amém, crianças? Mais alguém? Mais ninguém? Vai participar, irmão Gessé? As meninas também, mais ninguém? Não? Então vamos cantar mais um hino desse inário mesmo de vocês. De vocês não, né? Que foi feito para vocês. É Uma Casa na Areia. Acho que vocês lembram, né? Quem lembra aqui? Irmão Davi lembra? Vem cá, irmão Davi. As meninas, alguém? Maressa, lembra? Então vamos cantar então. Uma Casa na Areia. Vamos cantar agora bem forte, com vigor, porque nessa vida, tudo que a gente for fazer para Deus ou para a gente no trabalho, tudo que a gente for fazer, a gente tem que fazer bem feito, para a gente fazer uma vez só, para a gente não ter que ficar fazendo 2, 3, 4 vezes. Se a mamãe pede alguma coisa para vocês fazer, o papai, se você fizer meio
meio sem vontade de fazer, não vai ficar perfeito aquilo. Então aí você vai ter que fazer de novo. E principalmente para Deus, né? Se a gente vai cantar, se a gente vai falar alguma coisa, tudo que a gente for fazer, né, não, principalmente para Deus, mas na nossa vida, tudo que a gente for fazer, a gente faz com vontade, faz com vigor, para fazer uma vez só. E é para Deus, né? Então, se a gente for cantar igual a gente vai cantar agora, vamos cantar forte, vamos cantar com vigor, para cantar uma vez só. Certo, crianças? Vamos lá então, vamos cantar? Vem cá, irmã Marisa, para ajudar nós também. Um certo homem construiu sua casa na areia. Oh, que bonita e elegante que ficou. Mas uma coisa que ele não esperava acontecer. Veio a tormenta e a casa ceder. A minha casa é espiritual, que eu construí nunca vai ceder. Estarei edificar dela todo dia no supremo ser. Cristo é a rocha onde eu firmado sempre estarei, e esperando sempre nele ficarei. O outro homem construiu sua casa na rocha. Era humilde, mas uma casa feliz. Pois quando via o temporal, podia ver que a sua casa nem chegava a tremer. A minha casa é espiritual, que eu construí nunca vai ceder. Estarei edificar dela todo dia no supremo ser. Cristo é a rocha onde eu firmado sempre estarei, e esperando sempre nele eu ficarei. Amém. Ficou bom, né? Ficou bom, né? Isso mesmo. Deus abençoe. Obrigado, irmã Marissa. Obrigado, irmão Davi. Vamos assentar agora. Os diáconos vão fazer o seu trabalho. Amém, crianças, graças a Deus. Vamos abrir a Bíblia. Eu vou falar um pouquinho com vocês. Tem a mensagem aqui do nosso profeta. Mensagem em respeito. Eu estava lendo ela e é bem interessante, né?
A mensagem fala muito conosco. E também eu vou falar alguns versículos com vocês. Vamos ler alguns versículos. Vamos começar lá em Êxodo, no capítulo 20, verso 12. Pode ser assentado mesmo, que a gente vai ler alguns versículos e a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre temor e respeito, que é o que a gente começou, o irmão Davi leu ali na mensagem, e tem um pouco a ver com o que a gente vai falar hoje. Todos acharam? Amém. Irmão Caleb ali, vamos dar um tempinho. O irmão Caleb está procurando. Irmão William. Todos acharam? Irmão Miquéis, vem aqui, por favor. Vocês vão me ajudar. Você achou? Lê para nós, por favor. Êxodo, capítulo 20, verso 12. Leia, por favor. Honra o teu pai e a tua mãe, para que prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Amém, é isso aí. Então aqui, crianças, começa em Êxodo 20, no capítulo 12, honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa da Bíblia, né? Mas para a gente honrar, né? Para a gente ter respeito, a gente tem que ter temor também. Não é verdade, crianças? A gente tem temor a Deus, né? Principalmente, né? Para a gente respeitar. E também o coleguinha, também a mamãe, o papai. Se a gente não tiver temor, como que a gente vai respeitar, né? Para a gente ter o respeito e respeitar, a gente tem que ter temor, né? Antes de a gente ir com os colequinhos, com o irmãozinho, a gente está lá, né, em casa, brincando, com brincadeirinha lá, brincando com os carrinhos, e a gente tem que respeitar o irmãozinho, né? Porque o irmão Brana vai falar ali na mensagem que a gente tem que ter o temor para ter o respeito, e a gente tem que respeitar todos, desde o vizinho, do amiguinho, a mamãe, o papai, e principalmente a Deus. Amém? Eu vou ler aqui na mensagem aqui, que a gente vai conversando. Eu vou ler a mensagem respeito no parágrafo 47. A conclusão de todo o assunto é para temer a Deus. E quando você não pode ter respeito, até que você tenha temor, você tem que ter temor de Deus. Salomão também diz em Provérbios que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. O temor de Deus é o princípio da sabedoria. Então a gente tem que ter temor. Para ter o respeito, a gente tem que ter o temor, né? Como o profeta Salomão ele diz aqui, o profeta ainda ele repete 2 vezes. O temor de Deus é o princípio da sabedoria. A pessoa que é sábio, a pessoa diligente, ela tem temor. Então, para você respeitar o seu coleguinho, o seu amiguinho, você tem que ter o temor. Aí o temor vem o respeito. Vamos continuando aqui no 48. Agora, aquilo que quer dizer que você tenha medo, diz ele. Porém, isso quer dizer que você está dando respeito e reverência. E quando você respeita a Deus,
você teme a Deus. Você teme que você possa desagradá-lo. E de alguma maneira, você teme com receio de você fazer algo errado. Você não deseja fazer. Amém? Está vendo aqui, crianças? Então, se a gente teme a Deus, se a gente tem temor, tem respeito, você não deseja fazer. O que você não deseja fazer? Brigar com o irmãozinho. Às vezes vocês estão lá na casa de vocês, lá, e às vezes o irmãozinho quer o mesmo carrinho que você está brincando, ou a irmãzinha que é a mesma boneca que você está brincando, e aí você fica bravo, que não quer dar, e não pode, não tem um carrinho só, uma boneca, e vocês não podem, os dois querem brincar com o mesmo. Aí você tem que ter sabedoria, é o que está dizendo aqui, você tem que ter sabedoria para resolver a situação. Amém, crianças? Vamos continuar lendo aqui, eu vou lá no 53. E isso é porque Deus é Deus, Ele merece um respeito, correto? Correto, crianças? Deus, Ele merece todo o respeito. E Ele, nós temos que respeitá-lo e demonstrar temor para Ele. E aquilo traz respeito. Deus tem exigido aquilo para Ele mesmo e para todos os seus servos. Deus exige respeito para seus servos. Seus servos, como nós sabemos que eles são seus servos, porque Ele vindica esses servos pela sua palavra. Ele toma esse servo e os faz servos de Deus, e prova que eles são servos. Fazem a sua palavra ora através desses servos. Então, à medida que você respeita aqueles servos, você respeita a Deus. Portanto, quando eu respeito você e você me respeita, e nós respeitamos um ao outro, então nós estamos respeitando a Deus. Então, quando a gente desrespeita o amiguinho, a gente desrespeita o mais velho, a gente desrespeita a mamãe, desrespeita o papai, a gente está desrespeitando a Deus. Então, crianças, nunca começa a fazer isso, porque começa aos poucos. Eu estou brincando, é só uma brincadeirinha. Não existe isso. Você começa desrespeitando, brincando, vai aumentando, vocês vão desrespeitando mais, cada vez mais. Quando vocês veem, vocês não respeitam papai, não respeitam a mamãe, não respeitam ninguém. Então, nunca começa a desrespeitar, mesmo que seja o irmãozinho, mesmo que seja a irmãzinha, o coleguinha. Às vezes, o coleguinha quer brincar com outra pessoa, aí você vai lá, ou fala mal alguma coisa, ou fala que ele é chato, que ele é isso, é aquilo, e não pode, isso é o começo. Vocês vão começando assim, a hora que vê, vocês estão tudo desrespeitando um ao outro. E mesmo que seja um amiguinho, mesmo que seja uma criança, você tem que respeitar. Porque isso é o que Deus nos ensina. Amém, crianças? Vamos continuar lendo aqui a mensagem respeito. Não disse Jesus: tudo o que fizeres a um desses meus pequenos, a mim me fizeste. Aqui, ó, é o que eu acabei de falar. Então, se seu irmãozinho, ele é um cristão, se você desrespeita ele, se você fala mal dele, ou se você fala para outro amiguinho mal dessa pessoa, você está desrespeitando a Deus. É o que o nosso profeta está falando. E porque ele é um cristão, ele tem respeito, ele tem temor a Deus, e você está desrespeitando a ele. Então, por isso que a gente nunca deve começar. Sempre a gente deve ser amiguinho um do outro, nunca desrespeitar,
nunca falar mal, ou nunca... Se ele quer brincar, se ele quer a coisa que você deixa ele brincar, porque se é seu, depois você pode brincar. Se ele quer alguma coisa que você quer muito, você passa para ele vai brincar, depois ele te devolve. Mas você nunca deve falar mal do seu irmãozinho, principalmente, porque às vezes você prefere agradar os amiguinhos que... Não que vocês não tenham que agradar, mas vocês preferem agradar os amiguinhos, os coleguinhas da rua, coleguinha da escola, e desagradar o irmão, e pegar e brigar com o irmão. E isso Deus está falando ali, Deus está nos ensinando que isso não é certo, não é correto. Vocês não têm que brigar com ninguém, mas às vezes prefere agradar o de fora e deixar o irmãozinho de lado. Sempre vocês colocam com esse pensamento. A família sempre é em primeiro lugar. O seu irmãozinho é em primeiro lugar. É lógico que todos vocês têm que ser amiguinho, todos vocês têm que brincar, têm que ter companheirismo. Mas nunca deve deixar o seu irmãozinho de lado pelas pessoas da rua, ou pelas pessoas da escola, ou por um amiguinho que você gosta muito. Você tem que ter sabedoria, igual a gente leu, você tem que ter sabedoria. Sempre é o irmãozinho, sempre tem que ser amigo de todos. Porque se você desagrada um amiguinho, se você desagrada um irmãozinho, você está desagradando a Deus. Amém, crianças? Vamos continuar mais para frente aqui. É melhor, olha o que o profeta fala aqui, ó, sobre isso. Ó. É melhor ler fora que se pendurasse ao seu pescoço uma mó de azenha e você fosse submergido nas profundezas do mar. Então, ó, seria melhor, antes de fazer isso aí, ó, o profeta está falando, era melhor que pendurasse um peso no pescoço e pulasse no mar. Seria menos pior, né? As profundezas do mar. Porque eu vos digo que os seus anjos no céu sempre vê a face de meu Pai, que está no céu. Agora, nós sabemos que são eles, que nós, sendo filho de Deus, que nós somos uma parte de Deus, e Deus exige este respeito. E então, Deus mostra que são filhos. Ele mostra isso por suas maravilhas e sinais. E que isso está sendo feito. Então, crianças, essa aqui é o que Deus nos ensina. Ter temor, ter respeito. E, como eu falei para vocês agora, tudo vem devagarzinho, tudo começa devagarzinho. Nunca começa, é igual a mentira. Você vai e fala uma mentirinha, aí, não, é só uma mentirinha. Aí depois vocês aumentam a mentirinha, aí depois vocês aumentam. Quando vocês menos perceber, vocês já estão mentindo, que ninguém consegue acreditar em vocês. Então, vocês sempre lembram disso, nunca comece, porque isso começa aos poucos. Entendeu? Então, assim, se você for desrespeitar, igual na igreja, os anciãos, os diáconos, às vezes o diácono vem, fala com vocês ficam bravos, vocês mudam a cor e falam, mas por que comigo? Mas por que tem que ser eu? O diácono te corrigindo, aí você fala mal. E Deus está nos ensinando ali, que se você fala alguma coisa, se você fica bravo, você está ficando bravo contra Deus. E se você começar a ficar bravo, começar a falar coisas mal, mentira, Deus vai saindo de perto de nós. E aí a gente vai colher os frutos mal, né? A gente vai colher as coisas mal que nós estamos plantando, nós estamos fazendo aqui. Então,
crianças, nunca comecem a fazer essas coisas. Sempre respeitar os amiguinhos, respeitar o papai, a mamãe, principalmente, porque é o que Deus nos ensina para ter temor e ter respeito. Certo, crianças? Vamos cantar mais um hino, era o que só queria falar essa palavrinha com vocês. Vamos cantar mais um hino aqui do Inário, para a gente dar continuidade. Eu separei uma aqui. Sansão, vamos cantar de novo? Vamos ver se a gente consegue cantar agora. Vamos ficar de pé um pouco para a gente ficar... Vamos. Maressa, você lembra? Vem aqui nos ajudar, então, por favor. Aí a gente vai dando continuidade. Irmão William, você lembra? Não lembra? Quem aqui dos meninos lembra? Irmão Gessé, vem cá, irmão Gessé. Vamos ver se a gente consegue cantar. Vamos fazer de novo. Vamos fazer com vigor. Vamos fazer com sabedoria. Para a gente não precisar voltar de novo. Certo, crianças? Vamos lá. Sansão era um menino nazireu, pra livrar a Israel das mãos dos filisteus. O menino ficou grande e o Senhor abençoou. Vivia dirigido pelo Espírito do Senhor. Amém, amém. Vamos. Vocês têm a letra aí? Os irmãos tiverem a letra aí para projetar para nós, fica mais fácil. Então, vamos começar de novo. Tem no Inário. Aqui é o 42 desse Inário das crianças aqui. Se vocês puderem projetar aí, fica mais fácil para a gente. Ah lá, a letra está lá. Agora fica mais fácil, né, irmão Gessé? Vamos lá? Vamos cantar com força e vigor? Vamos começar. Sansão era um menino nazireu, pra livrar a Israel das mãos dos filisteus. O menino ficou grande e o Senhor abençoou. E vivia dirigido pelo Espírito do Senhor. Sansão matou um leão com as mãos desarmadas e também matou 1000 homens com uma queixada e com 300 raposas fez uma grande queimada. E as portas da cidade carregou de madrugada. O segredo do poder estava no cabelo, mas por causa
olhos lhe custou. Sem os olhos e o cabelo e ainda amarrado, trabalhava como escravo e era torturado. Mas um dia ele sentiu seus cabelos a crescer, percebeu que a sua fé estava a reviver. Foi levado pra brincar diante dos filisteus, mas já tinha o coração voltado para Deus. Levantou a sua voz e disse ao grande Deus: esforça-me só esta vez, morra eu com os filisteus. Amém, amém. Vocês acham que ficou bom? Vocês acham que ficou bom? Acho que pode melhorar, não pode? Esse aí agora a gente lembrou, foi projetado lá, acho que pode melhorar. Vamos tirar a mão do bolso, porque já é 8 e pouco, já é 8h20. Vamos, vem para frente então, acho que fica melhor. Vem, meninas, para frente também. Agora a gente vamos cantar, porque já está, o nosso tempo já está indo. Vamos cantar forte, com vigor. E agora vai ser o hino de saída, mas tem que cantar bem forte para os vizinhos ouvir, acordar os vizinhos. Não, não pode não, hein? Senão dá problema. Vem aqui, irmãozinho. Aqui, ó. Vem aqui desse lado. Aí. Vamos lá agora com vigor, os irmãos puderem projetar novamente. Vamos cantar forte agora, para a igreja toda. A igreja toda vai avaliar se está forte, se ficou bom ou se não ficou bom. Então vamos cantar forte, para cantar mais essa vez só. Amém, crianças? Vocês vão cantar forte? Então vamos lá, então. Vamos novamente, vamos cantar de novo. Vamos lá. Sansão era um menino nazireu, pra livrar a Israel das mãos dos filisteus. O menino ficou grande e o Senhor abençoou. Ele vivia dirigido pelo Espírito do Senhor. Sansão matou um leão com as mãos desarmadas e também matou 1000 homens com uma queixada. E com 300 raposas fez uma grande queimada, e as portas da cidade carregou de madrugada. O segredo do poder estava no cabelo, mas por causa de Dalila ele perdeu o zelo e acabou revelando o segredo do Senhor. Foi levado ao cativeiro
sem os olhos e o cabelo e ainda amarrado. Trabalhava como escravo e era torturado. Mas um dia ele sentiu seus cabelos a crescer. Percebeu que a sua fé estava a reviver. Foi levado para brincar diante dos filisteus, mas já tinha o coração voltado para Deus. Levantou a sua voz e disse: ó grande Deus, esforça-me só essa vez, morra eu com os filisteus. Amém. Graças a Deus. Ficou bom agora? O que a igreja acha? Ficou bom? Não foi todo mundo que achou que ficou bom, não. Alguns só. A igreja acha que ficou bem? Aí, melhorou. Crianças, nosso tempo lá está acabando. A gente cantando esse hino aí, lembrando da história de Sansão. O que vocês acham? Sansão era temente a Deus? O que vocês acham? Sansão era temente a Deus. Sansão respeitava a Deus. Mesmo ele caindo, vocês conhecem a história, você está vendo que começou devagar. Ele começou flertando, ele vai, eu posso, eu sou forte, eu consigo. E ele foi dando corda, ele foi começando devagar. Aí vocês viram, a hora que ele viu, ele já tinha sido capturado. Ele contou o segredo dele, e Dalila começou aos poucos. Foi enganando ele, foi enganando, mas começou devagar. E aí ela conseguiu descobrir o segredo dele. E aí foi o que aconteceu com ele. Mas como ele era temente a Deus, ele pediu mais uma vez a Deus. É que a gente leu ali em Provérbios. Se você pedir sabedoria para Deus, Deus sempre vai dar sabedoria. E ele pediu mais uma vez, Deus permitiu mais uma vez para ele se libertar. Então, crianças, a gente nunca deve esquecer isso aí. A gente sempre tem que ter temor e ter respeito com o coleguinha, com a mamãe, com o papai, com todos. Nunca deixa de respeitar, nunca começa, porque a gente começa devagar, aí depois quando vê já aconteceu. Amém, crianças? Nosso tempo lá já acabou. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a todos que acompanharam pela internet e até uma oportunidade, sim, se Deus nos permitir. Deus abençoe todos vocês. Obrigado.